Hoje, Senhor, resplende mais um dia, que deveres e júbilos condensa, nova esperança luminosa e imensa, renascendo da noite espécie fria. Dai-nos trabalho por excelso guia, ensina-nos a servir sem recompensa, e a fazer do amargor de cada ofensa uma prece de amor e de alegria. Que eu te veja na dor com que me elevas, como um flamejante sol rompendo as trevas, ante a beleza do celeste abrigo, e que eu possa seguir na caravana dos que procuram na bondade humana a glória oculta de viver contigo. Boa noite, meus irmãos, queridos amigos e irmãos espíritas. Estou aqui hoje a convite do SEVA, do Centro Espírita de Vila de Abrantes. O meu nome é Valdenir Pinto e eu sou trabalhador da Seara Espírita aqui em Camaçari e gostaria de falar um pouco sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema a fé transporta montanhas. Mais especificamente o item 11, nas instruções dos Espíritos, que tem como subtema a fé mãe da esperança e da caridade. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Uma passagem em que um pai vai ao encontro de Jesus. Um coração paterno esperançoso de encontrar Jesus e de encontrar também a solução para as dores, para o sofrimento de seu filho. Qual é o pai que não deseja o melhor para os seus filhos? Qual é o pai que não deseja ver o seu filho feliz, com saúde, com bem-estar? E esse pai tinha um grave problema com o seu filho. E ele se aproxima de Jesus, se coloca de joelho e pede a Jesus, implora a Jesus: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático. Eu apresentei aos seus discípulos e eles não puderam curar. Meu filho frequentemente cai no fogo, frequentemente cai na água, que era uma afirmação da época para explicar esse desarranjo psicológico, essa perturbação psíquica da qual sofria a criança. Jesus olha em torno de si e faz a seguinte afirmação: ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrereis? Até quando estareis convosco? Traga até a mim a criança. E impondo-lhe as mãos, curou a criança no mesmo instante, expulsando da criança o demônio. Demônio aqui nós já compreendemos com a existência de um espírito obsessor que exercia sobre aquela criança certa predominância, trazendo todas aquelas perturbações, todos aqueles problemas, todo aquele sofrimento da qual sofria aquele menino. Mais tarde, os discípulos de Jesus, em particular com Jesus, fizeram a seguinte interrogação: Senhor, por que nós não conseguimos curar essa criança e vós conseguistes? E a resposta de Jesus deve nos fazer pensar. Jesus diz: é por causa da vossa incredulidade. Eu vos digo a verdade: se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, que é uma semente bem pequenininha, que produz uma árvore muito frondosa, mas é uma semente bem pequenininha, diríeis para aquela montanha: transporta-te daqui para ali, e nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. Podemos afirmar que é impossível também vivenciar nesse mundo de provas e expiações
dores, dificuldades, problemas, superar todas essas mazelas do mundo sem a fé. Só a fé pode nos sustentar. Só a confiança em Deus pode nos ajudar a carregar essa cruz pesada que todos nós trazemos para esse mundo. Então nós não podemos abdicar, abrir mão dessa virtude que é a base da nossa regeneração. Deus é o tema central de nossos destinos. Nós estamos em uma grande jornada na direção de Deus, mas até atingir um grau máximo de perfeição a que pode aspirar a criatura, vamos precisar fazer grandes esforços, trabalhar intimamente todas as nossas imperfeições. E esse trabalho exige de nós persistência, perseverança, esperança, para que possamos realizar verdadeiramente a nossa transformação. Sem a fé, não é possível modificar-se, transformar-se. Em realidade, a fé não é a crença em dogmas particulares que pode se estabelecer em determinadas religiões. Não é. É um traço de união do nosso coração para com a divindade. E para que a gente possa compreender qual é a nossa real posição, é necessário entender qual é a posição de Deus em nossas vidas. Deus é a inteligência suprema. Nós somos criações da divindade, inteligências suprimidas, seres inteligentes da criação, mas Deus é a inteligência suprema. Está acima de todas as inteligências. E a nossa relação com Deus, ela é, portanto, vertical. Verte de Deus para nós, de cima para baixo. Então, a nossa posição na nossa relação com Deus é uma posição na relação submissa. Nós estamos e somos submissos à vontade de Deus, submissos a essa vontade superior, a essas leis perfeitas que regem e harmonizam a vida para nos beneficiar, para nos levar a um estágio superior. O progresso necessário para a nossa felicidade decorre da nossa obediência, da nossa inclinação, da nossa fidelidade a essa submissão a que nos referimos. Nós precisamos compreender qual é a nossa posição na nossa relação com Deus. Deus é o tema central de nossos destinos, volto a afirmar, e precisamos compreender que no nosso destino, o que mais nos interessa é o nosso progresso espiritual. Estamos num mundo material, cercado dessa realidade material, por vezes iludidos e tocados por essa ilusão material, mas o nosso primeiro propósito aqui na Terra é o nosso progresso espiritual. É por isso que nós estamos aqui. E para progredir espiritualmente, precisamos nos disciplinar, nos afinar, nos harmonizar a essa vontade superior. Temos em Jesus o exemplo sublime da harmonia do ser com a divindade. Por isso que Jesus é o nosso modelo e guia. É o espírito mais evoluído que esteve sobre a terra. Então nós vamos encontrar em Jesus a referência que precisamos para o nosso progresso. Ao ponto do próprio Jesus afirmar que ele e o Pai era um só. Era um só. Tamanha era a sintonia, a afinidade que existia entre os propósitos de Jesus e os propósitos da divindade. E nós precisamos ter também, na nossa linha de progresso, os mesmos propósitos, os mesmos interesses que Deus tem por nós, para as nossas vidas. Por isso que nós precisamos da fé. Ter fé
é mais do que acreditar. Ter fé é confiar. Mais do que isso, é se submeter a essa vontade. Ter fé em Deus é ter esperança no futuro e ter a coragem de realizar dentro de si mesmo o bem, o amor. É o grande desafio que temos diante de nós, um desafio de toda criatura. O projeto de Deus é estabelecer em nossos corações o seu reino de amor. E a fé está na base da regeneração humana. Todas as outras virtudes decorrem da fé. A fé dá o amor, dá a esperança, a caridade, nos faz compreender e aceitar melhor a justiça de Deus, aquilo que nos acontece. Mesmo que seja desagradável inicialmente, há sempre um propósito superior em todas as ocorrências de nossas vidas. Há sempre uma lição, um aprendizado, um estímulo à nossa transformação. E quando nós temos a fé, temos também a resignação, a esperança que traz o consentimento do coração. Nós esperamos o melhor e resistimos nas dificuldades, tendo a certeza de que essa dificuldade, esse problema resulta da nossa imperfeição. É a resposta da lei de Deus a um momento de desarmonia que nós estabelecemos com essa lei. Então, Deus não castiga ninguém, não faz mal para ninguém. Somos nós que nos desassociamos dessa harmonia, dessa sintonia com Deus em algum momento, deixando de fazer a vontade de Deus e fazemos do nosso jeito. Sofreremos sempre as consequências das más escolhas que nós fazemos. É a expiação. E nós estamos no mundo de provas e expiações, vivenciando intensamente a lei de causa e efeito em todos os instantes de nossa vida. Mas podemos, com um entendimento novo que o Evangelho nos traz, que a doutrina espírita nos traz, nos esclarecendo, podemos nos projetar no futuro em condições muito melhores. E a fé nos dá o ânimo, a força, a coragem para enfrentar os desafios do hoje e conquistar as benesses do amanhã. É por isso que nós estamos aqui. A fé, afirma o Espírito José, o Espírito Protetor, que traz essa comunicação, essa instrução no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do item 11. A fé, para ser proveitosa, precisa ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem o homem a Deus, afirma ele, deve velar atentamente pelas filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são filhas da fé, são consequências da fé. Então, se nós conseguirmos desenvolver a fé em nós, e há uma frase do nosso apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, que nos ensina que a conquista da fé se fará menos penosa se nós resolvermos ser fiéis aos compromissos que assumimos por nós mesmos. Então, ter fé é um ato livre da própria consciência, que se submete à vontade superior, à vontade de Deus, e passa a se harmonizar com a sua lei. Todo esforço que fazemos para corrigir as nossas imperfeições é um esforço na direção de Deus que nos trará benefícios no futuro. E todo o sofrimento, todas as dores, todas as dificuldades que nós enfrentamos resulta dessa desassociação, dessa falta de sintonia, de harmonia com essa lei.
quando nós passamos a compreender, a entender e aceitar, e mais do que isso, a nos submeter a essas leis, passamos a desenvolver a fé. E ela se fará, como nos ensina Chico Xavier, menos penosa quando nós tivermos disciplina, nos disciplinarmos naquilo que precisa ser feito. Lógico que nós somos imperfeitos e somos tomados pelas nossas paixões, que são impulsos muitas vezes na direção contrária da vontade de Deus. Temos a compreensão, o entendimento do que é certo e, por vezes, fazemos o errado. É o que nos afirmava o apóstolo Paulo: o que eu quero, eu não faço, o que eu não quero, eu faço. Tamanha a dificuldade e os conflitos que nós enfrentamos nesse mundo, os conflitos internos, os conflitos existenciais daqueles que já, vendo o céu, muitas vezes caem no abismo do erro. Nós que já enxergamos o céu, já enxergamos um futuro melhor e já compreendemos que esse futuro está nas nossas mãos, no esforço que fazemos com o nosso coração para ser submisso à vontade de Deus, não podemos abrir mão desse instrumento precioso que é a fé. A fé que nos fará transportar as montanhas interiores. Por maior que sejam as nossas dificuldades, por maior que sejam as nossas imperfeições, vamos encontrar em Deus a força que precisamos para exercer esse processo de autossuperação. No Evangelho, vamos encontrar lições preciosas. E o Evangelho do nosso Mestre Jesus é um repositório de luz, de entendimento, é um roteiro iluminado, uma proposta, um plano de ação, de desenvolvimento para os espíritos da terra. Nós já temos em nossas mãos uma luz, um facho de luz, para que a gente não se perca na escuridão da nossa ignorância, para que a gente não se perca nas expressões de nossas paixões, de nossos degredos. Então nós estamos sendo iluminados por um entendimento novo, muito bom, pela Boa Nova. E esse entendimento, e esse enriquecimento intelectual deve não só ser refletido, mas deve ressoar no nosso íntimo. O Evangelho não é uma proposta, não é uma cartilha para o conhecimento da humanidade, mas para a mudança do coração. É uma proposta de desenvolvimento do espírito, de tudo que nós podemos nos tornar de melhor. Nós vamos encontrar no Evangelho de Jesus. Mas o primeiro passo, a primeira ação é confiar. Confiar em Deus, na sua vontade superior e se submeter a esta vontade. E aí o Espírito José nos diz assim: não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas de Deus? Porque existe uma promessa divina nessa relação. Existe uma compreensão de que Deus, para ser Deus, precisa ser infinito nas suas perfeições e só pode produzir o bem. E se existe uma lei que foi constituída por esse Deus amoroso, por esse Pai misericordioso, essa lei só é benefício, só é bem-estar para cada um de nós. Lógico, o descumprimento dessa lei é a oposição a tudo que pode nos beneficiar. Por isso nós sofremos. Então os nossos sofrimentos são justos. Nós não podemos nos revoltar contra o mundo, contra as outras pessoas, contra Deus muitas vezes, porque todo o mal que sofremos tem necessariamente um único responsável: nós mesmos. E aí está a justiça de Deus. Quando nós compreendemos que a justiça de Deus, ela é justiça, amor e caridade,
nós passamos a entender que as ocorrências, ainda que negativas em nossas vidas, são propostas de desenvolvimento, aprendizado e transformação. E as dificuldades que enfrentamos nas nossas relações, elas são estímulos, oportunidades para o nosso progresso, para a nossa mudança. Ter fé é confiar e persistir no caminho que Deus traçou para cada um de nós. O caminho do amor, o caminho do perdão, da caridade, o caminho da benevolência, da indulgência, o caminho da paciência, enfim, o caminho das virtudes que precisam ser cultivadas, como nós cultivamos um campo, cuidando de uma semente que está dentro de nós. Então, o que Jesus traz para cada um de nós é um plano de ação, de desenvolvimento para o nosso progresso espiritual. Mas cabe a cada um de nós realizar por nós mesmos, a trajetória desse caminho, cumprir esse plano. Uma vez bem compreendido, o Evangelho precisa ser agora bem sentido. Ele precisa ter relevância nas nossas vidas. A fé que temos em Deus, nas suas lições, nas lições de Jesus, a fé que temos, a confiança que temos nessas leis, deve ressoar intimamente dentro de nós, e mais do que convencermos, é necessário convertermos, mudar, modificar. Nós precisamos realizar, com a fé que já conquistamos, o melhor para o nosso futuro. Existe um futuro melhor. Estamos vivenciando momentos difíceis, de grandes dificuldades, e muitas pessoas podem, nesses momentos, perderem a esperança, se sentirem desamparadas, sozinhas, solitárias, órfãos mesmo da paternidade divina, mas na realidade não estão. Deus está presente nas nossas vidas. Em realidade nós estamos mergulhados no amor divino, mas somos como um cardume muitas vezes de peixes cegos no oceano de luz. E não conseguimos enxergar todos os benefícios e tudo que Deus propõe nas experiências que nós temos aqui neste mundo. As dificuldades são propostas de desenvolvimento. São problemas difíceis que surgem em nosso caminho e que exigem de nós um esforço íntimo do autodomínio, do equilíbrio, da sensatez, da racionalidade, mas principalmente da fé. Não podemos perder a fé. A fé é a força que precisamos para superar qualquer dificuldade, qualquer problema. Tudo, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, tudo tem solução. Por isso precisamos sempre manter acesa a chama da esperança, nunca perder a fé, nunca desesperar. Podemos sofrer, mas não podemos nos desesperar no sofrimento. Precisamos nos manter confiantes, firmes, porque Jesus está no leme do nosso mundo, nos conduzindo a uma condição melhor. E o Evangelho é o plano de voo para que a gente possa alçar patamares superiores. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E podemos dizer que o amor está sendo sustentado pela fé. A fé dá o amor, dá a certeza de que só amando eu poderei ser feliz. Tendo essa fé, tendo essa certeza, tendo essa confiança, eu vou fazer todos os investimentos para que o amor floresça em mim. E o amor vai surgir na minha relação com o meu semelhante. Se a minha relação com Deus ela é vertical,
a minha relação com o meu semelhante, ela é horizontal. E para dar testemunho da minha fé com Deus, eu preciso me relacionar melhor com meu irmão. A única forma de dar testemunho de que verdadeiramente eu tenho fé em Deus, tenho confiança na sua justiça, é cumprindo com os seus desígnios. E o que Deus espera de nós é que amemos uns aos outros. E Jesus nos ensina exatamente isso, não é? Nos dizendo: amem uns aos outros assim como eu vos amei. E nós precisamos nos amar. O amor é a prova de que nós estamos verdadeiramente confiando em Deus e seguindo e fazendo a sua vontade. A fé dá o amor, dá a certeza de que é amando que nós vamos ser felizes. É amando que nós vamos desenvolver, modificar, transformar o nosso mundo. Não o mundo exterior, mas o nosso mundo interior. Ele passa a ser transformado a partir da experiência do amor, que nasceu, que está sendo sustentado pela certeza que a fé nos traz. A fé precisa também, sendo ativa, suportar, enfrentar as zombarias dos incrédulos. Sempre foi assim. Muitos não acreditam, duvidam, e por duvidarem, acreditam que estão com a razão, com a sua ideia sendo predominante sobre a ideia que aquele que crê tem, de que existe um futuro, de que existe uma vida futura, de que existe um mundo espiritual, de que nós precisamos amar. E muitas pessoas não acreditam, ou pelo menos dizem não acreditar em Deus. Não acreditam em Deus. E como não desejam acreditar em Deus, dizem que não têm fé em Deus. Mas Deus saberá conduzir cada coração a um entendimento superior. Basta olhar em torno de nós, basta olhar para o mundo, para tudo que nos cerca, para ter certeza de que Deus existe. O acaso é muito incompetente. O acaso não teria a competência de produzir um mundo tão perfeito. Quando nós examinamos um corpo humano, quando nós examinamos uma célula humana, com as suas organelas, com a sua organização, com a sua produção, com seus processos, quando nós entendemos, o funcionamento, a harmonia que existe na natureza, no universo, olhando para o micro, olhando para o macro, nós vamos perceber que esse conjunto harmônico, ele não pode ter sido criado pelo acaso. Você não é obra do acaso. Nós não somos obra do acaso. Nós somos criações da divindade. E Deus nos criou com um propósito, com um interesse de nos ver feliz, de nos ver amando com um sentimento de amor. A questão é, compreendendo o propósito divino para todos nós, temos cada um de nós nos empenhado a estar em sintonia com esse mesmo propósito? Será que os nossos interesses pessoais, os nossos interesses egóicos não ferem muitas vezes o interesse divino? E poderíamos reclamar no futuro se esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho que fere o interesse divino nos trouxesse prejuízos? Precisamos de atenção e de muito cuidado. A responsabilidade de viver é muito grande. Não estamos nesse mundo para viver delícias. Estamos nesse mundo para um processo, para um aprendizado, para um progresso que precisa necessariamente ser sustentado pela fé. Repito, ter fé é mais do que acreditar, é confiar e se disciplinar e se submeter a essa vontade superior que se impõe para nos trazer benefícios. Todo sofrimento, todas as dores,
todas as dificuldades encontrarão consolação na fé, na vida futura e na confiança na justiça de Deus. Quando nós compreendemos que existe uma justiça, que existe um futuro para todos nós, nós passamos a entender e a aceitar a existência, a presença da divindade em nossas vidas com o seu amor, com a sua vontade. E passamos a estabelecer uma relação de melhor trânsito com essa divindade. Então nós olhamos para Deus, enxergamos agora um Pai. Outrora, no passado, era um Deus violento, era um Deus ciumento, era um Deus vingativo, era um Deus que punia, era um Deus que castigava. E todos tinham temor à divindade. Como se relacionar com amor? Como ter confiança em alguém que tememos? Com Jesus, com o Evangelho, temos a apresentação de um Deus que nos ama, de um Deus que é Pai, que quer cuidar do seu filho, assim como um pai da passagem do Evangelho se ajoelhou diante do Cristo, de Jesus, cuidando do seu filho, preocupado com seu filho que estava lunático, que estava sofrendo. Então, é esse amor paternal que está em torno de nós, que está permeando tudo, que está a nosso benefício, a nosso favor, que precisa ser experienciado na nossa relação com o nosso Deus. Deus já está em sua vida, Deus já está em você, está em todos nós, participando, interagindo, ainda que você não acredite em Deus, ainda que você duvide da existência dele, ele não vai deixar de te amar. Te ama desde o princípio, desde a criação, quando éramos simples espíritos, como éramos espíritos ignorantes, já o amor de Deus nos beneficiava para progredir, para ser feliz. E o amor de Deus não mudou, ele é o mesmo desde sempre. E quando nós passamos a compreender esse amor, que existe um amor superior, uma força viva que nos beneficia, que está a nosso favor, nos protegendo, nós passamos a exercer uma confiança e a ter maior esperança no nosso futuro. Temos um futuro melhor com Deus, quando temos fé em Deus. Muitos os sofrimentos, disserções da vida, no suicídio, muitos dos problemas psíquicos, emocionais, psicológicos, muitos dos dramas que nós enfrentamos, que todos nós enfrentamos aqui no mundo, resulta dessa nossa pouca fé ou da ausência dela. E é o que nós vamos encontrar na resposta de Jesus aos discípulos. Foi por causa da vossa incredulidade. Foi por não ter confiança em Deus. Foi por não acreditar que é possível. Porque se você tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirieis para essa montanha, transporta-te daqui para ali. E é isso que nós vamos fazer em nossas vidas. Nas nossas montanhas interiores nós vamos buscar Deus, confiar em Deus, persistir, resistir, superar as nossas dificuldades com fé. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Não estamos enfrentando os nossos problemas sozinhos. Nós estamos na companhia da divindade. E Deus ainda envia espíritos eleitos, aqueles que já evoluíram, que voltam sobre os seus passos, para serem orientadores, guias da humanidade, como Jesus e outros espíritos que vêm nos ajudar a que a gente possa ter um entendimento melhor, uma compreensão melhor, uma vivência melhor. Então nós estamos aqui para enfrentar as dificuldades do mundo, as dificuldades que carregamos dentro de nós, mas nós não vamos fazer isso sozinho. Nós não podemos nos sentir sozinhos nessa tarefa, porque em realidade nós não estamos. Por isso que nós precisamos buscar ajuda, buscar Deus. Quantas dores, quantos sofrimentos, quantos problemas poderiam ter sido evitados se a fé estivesse presente?
Quantas mortes, quantos suicídios, quantos abortos poderiam ter sido evitados se a fé estivesse presente? Quantas agruras, quantas maldades, quantos crimes poderiam ter sido evitados se a verdadeira fé estivesse presente? Quantas lágrimas, quanto egoísmo poderia ter sido dissolvido se a fé estivesse presente? Nós estamos aqui neste mundo em busca da fé, de desenvolver ainda mais a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E toda a experiência, toda a vivência que temos aqui neste mundo é oportunidade de desenvolvimento espiritual. Mas aquele que guarda interesses de progresso fará o esforço íntimo, se dedicará, vai produzir a sua transformação. Aquele que não enxerga o futuro, que não confia, que não compreende, que está mais atrasado, sofrerá as consequências desse seu atraso, para que possa ter um despertamento no futuro. É a maneira pela qual Deus educa os seus filhos. É isso que o Pai Celestial que está nos céus faz. O Evangelho é um processo educativo. A lei de Deus, ela é educativa. Ela não é punitiva. A justiça de Deus não é punitiva. Aliás, quando falamos da justiça de Deus, podemos e devemos desassociar da ideia que temos de justiça aqui na faixa terrena. Porque a lei de justiça não é só lei de justiça. A lei é justiça, amor e caridade. Então nós estamos aqui no mundo para nos submeter à justiça, ao amor e à caridade divina. São benefícios para a alma. Então é uma lei educativa. Nós estamos sendo educados por Deus. Às vezes, o processo da educação exige uma atenção e uma força e um vigor do qual Deus se utiliza para trazer os despertamentos para as criaturas. Porque muitas pessoas só lembram de Deus quando estão sofrendo. Se não tivesse problema nenhum, se não tivesse passando por nenhuma dificuldade, nem sequer lembraria da existência de Deus. Mas quando a dificuldade, a dor, a doença, os problemas batem na porta, invadem a nossa casa, aí nós lembramos de Deus com mais intensidade. Pensamos e compreendemos que não podemos nos distanciar de Deus, que precisamos de Deus. Sentimos mais fortemente o quanto nós somos dependentes dessa divindade, dependentes de Deus. Somos muito frágeis, muito pequenos, muito imperfeitos e precisamos nos apoiar em Deus, nessa fé, nessa força, nesse traço de união de nosso coração com a divindade. Olhar para o futuro é olhar para Deus e compreender a sua vontade e trabalhar para que a vontade de Deus seja soberana na nossa vontade. O que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo, afirmava o apóstolo Paulo. Por vezes nós estamos assim, nos arrependendo de nossas ações, nos arrependendo de ideias, comportamentos, atitudes que tomamos. E muitas vezes o arrependimento chega logo compreendemos que o que fizemos foi errado, que não deveríamos ter feito daquela forma, porque temos um referencial do que é correto, do que é o bem, do que é o certo. Por vezes, outras, esse arrependimento vem tardiamente, depois de muito sofrimento. O espírito não precisa sofrer para se arrepender, mas por vezes é a única forma educativa que Deus encontra de lhe fazer compreender de que ele precisa reparar o mal, assumir responsabilidades do mal que produziu. E nós encontramos muitas vezes irmãos sofredores, arraigados ao mal,
sofrendo e ainda assim insistindo no caminho do sofrimento. Não deveria esse espírito, esse ser, despertar para a sua realidade espiritual e se empenhar em corrigir o que está errado em si mesmo? Certamente que sim. Mas cada um tem o seu tempo, tem o seu momento, tem a sua forma de compreensão, de entendimento. E o orgulho, o egoísmo lhe faz cego em relação a tudo que precisa ter, a tudo que precisa realizar. Mas ninguém vai ficar no sofrimento eterno. Assim que se despertar as primeiras luzes do arrependimento, terá a oportunidade, aí o amor de Deus, aí a justiça de Deus, aí a misericórdia de Deus, que dá sempre novas oportunidades a todos aqueles que merecem as oportunidades. Aí está a justiça de Deus. Então muitos irmãos estão na prática do mal, sofrerão as consequências do mal que praticam, mas isso não é um castigo divino, é um processo de adequação do entendimento para o arrependimento e para a reparação. Assim que desejarem reparar o mal, terão novas oportunidades. Nós estamos tendo, como encarnados, boas oportunidades de aprendizado, novas oportunidades, e precisamos aproveitar todas as oportunidades que temos aqui nesse mundo. Todas as oportunidades para aprender, para viver, para produzir o bem. Precisamos olhar para Deus e compreender verdadeiramente qual é a sua vontade e fazer a vontade de Deus, lutando contra as nossas más inclinações, a nossa má natureza, os nossos maus hábitos, hábitos que adquirimos quando não tínhamos a mesma consciência. Agora, mais conscientes, elucidados, à luz do Evangelho, nós podemos, com essa compreensão nova, nos determinar, ter disciplina, nos empenhar, nos esforçar e conseguir produzir a mudança íntima necessária para a construção da nossa felicidade futura. Não podemos deixar de ter essa esperança, a esperança de construir um futuro melhor a partir do hoje. Nós estamos tendo a oportunidade hoje para que no futuro possamos ser mais felizes. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade que tive de falar um pouco com o meu coração, de tudo que sinto, de tudo que penso em relação a esse tema que avalio como muito importante para todos nós. Em um momento tão difícil em que estamos enfrentando, ter esperança, ter fé, ter caridade para com todos aqueles que sofrem e ter a certeza de que essa caridade é um dever, é uma obrigação que vai trazer para cada um de nós a felicidade que nós precisamos. O cumprimento do nosso dever, a prática da caridade, nos levará a uma condição melhor, porque fora da caridade não há salvação. Então, a maneira que nós vamos encontrar de ser felizes e realizando dentro de nós, produzindo esse sentimento de caridade, compartilhando com os nossos irmãos, cuidando dos nossos irmãos, de todos aqueles que precisam. Então, vamos aproveitar esses momentos aqui na Terra para aprender e viver, produzir e realizar por nós mesmos, com a nossa fé, com as nossas certezas, com a nossa confiança, com a nossa esperança, o melhor para nós e para os nossos irmãos. Gostaria de encerrar com uma prece, então eu vou pedir que todos possam nesse momento se harmonizarem, respirarem calmamente e pensarem que estão neste momento, em cada respiração, sendo envolvidos por essa psicosfera divina, por esse halos do Criador, essa força, essa luz que nos invade. Senhor, agradecemos a oportunidade de trabalho, de servir, de dividir um pouco dos nossos valores, dos nossos entendimentos, dos nossos sentimentos com os nossos irmãos. Que possamos reproduzir isso no nosso cotidiano, nas nossas relações, com a nossa família, com a grande família espiritual que existe aqui na Terra. Que possamos produzir o bem e ter esperança. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa divina vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos sempre, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.